conosco, neste momento, uma das figuras mais polêmicas da política brasileira, Dr. Paulo Salim Maluf. Paulo Maluf, candidato natural à presidência da República. Não há de se falar em sucessão presidencial sem se falar em Paulo Maluf. E ele veio aqui para instalar a convenção estadual do PPR, o seu novo partido, o partido que sucedeu ao PDS. Bom, mas vamos deixar que ele fale, porque não tem graça que aqui fale eu, quando ele é que tem a mensagem para dar. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, meu caro Agnello. É um grande prazer estar aqui no nosso Rio Grande do Norte. Terra boa, gente boa, sol maravilhoso, praias maravilhosas. Infelizmente com alguma seca. Eu ontem visitei algumas cidades do interior e vi, Agnello, que realmente nenhum presidente da República poderá ser presidente da República por inteiro do Brasil se não tiver um compromisso firme de conseguir que o Nordeste, através da irrigação, através de águas dos açudes, através de poços e através de perenização dos rios, sem este compromisso, ninguém será presidente da República por inteiro. O senhor tem algum programa nesse sentido já? Sim, nós vamos incluir, inclusive, no programa do partido. Quem for candidato a presidente da República do partido ou por coligação, terá que assumir alguns compromissos. Primeiro, o sol que aqui existe é uma dádiva de Deus, porque o sol é energia térmica. Enquanto aqui nós temos sol em excesso, de hoje, por exemplo, até março, abril, no norte dos Estados Unidos, no Canadá, no norte do Japão, em toda a Europa, praticamente eles vão ficar sem sol, vão ficar no inverno. Então, o que nós precisamos para ter as condições ótimas para a agricultura é água. A irrigação da água por gotejamento, inclusive, não precisa de muita água. Para quem não conhece, eu até recomendo que se veja, por exemplo, o que foi feito em Mossoró, na Maísa, o que foi feito na Fazenda São João, o que foi feito em outras irrigações aqui no estado. É um verdadeiro oásis. Então, primeiro, a irrigação tem que ser um compromisso de qualquer partido político que queira ser partido por inteiro brasileiro. Segundo lugar, energia elétrica mais barata, fora do pico, quando todos os geradores das usinas hidrelétricas estão desligados, as pessoas estão dormindo, a energia elétrica pode ser mais barata, 1/3 do preço, como eu fiz, aliás, em São Paulo, para irrigação. Terceiro lugar, perfurar poços. E quarto lugar, nós temos que ter um projeto de perenização dos rios, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas também alguns rios da Paraíba, do Ceará, e também o aproveitamento, por exemplo, no Piauí, no Maranhão, do rio Parnaíba, que corre vizinho aos dois estados, mas que não tem absoluto nenhuma irrigação nas suas margens. Acho que este é um programa que qualquer candidato a presidente da República tem que assumir com o Nordeste. O grande problema, doutor Paulo, é que todos os candidatos prometem. Depois de eleito, esquece. Há sempre uma diferença grande entre o candidato e o eleito. O senhor é candidato a presidente da República, ou sendo candidato a presidente da República, qual é a garantia que, por exemplo, o nordestino vai ter de que o senhor chegando lá não vai esquecer o que terá dito como comprometido como candidato? Agnello, o nordestino que mora do Nordeste tem milhões e milhões de testemunhas válidas de nordestinos que moram em São Paulo. Esses milhões de testemunhas que moram em São Paulo sabem que quando Paulo Maluf diz eu vou fazer, eles sabem que o Paulo Maluf faz. Por qualquer bairro que você anda em São Paulo, por qualquer cidade do estado de São Paulo, você encontra no mínimo 10 obras do Paulo Maluf. Se o nordestino for para São Paulo de ônibus, vai encontrar lá a maior estação rodoviária do mundo, feita pelo Paulo Maluf. Se for de avião, o maior aeroporto do Brasil, construído pelo Paulo Maluf com um convênio com a aeronáutica. Se for de navio, tem que subir pela rodovia dos imigrantes, pela melhor autoestrada da América Latina, feita pelo Paulo Maluf. Se for na Zona Leste, vai encontrar mais de 1 milhão de pessoas morando em casas construídas pelo Paulo Maluf. Se for nas escolas, a melhor merenda escolar.
e mais de 1.000 escolas construídas, onde 1,5 milhão de crianças estudam gratuitamente. Então, quero dizer para você, claro, se a gente for candidato a presidente, essa é a pergunta que eu respondo a você. Se em 94, quando é o momento da decisão, eu for candidato a presidente da República, você não tenha nenhuma dúvida. Os meus compromissos assumidos serão compromissos solenes. E se eu puder ter na minha biografia um adjetivo, o adjetivo que eu quero é o seguinte: ter sido o melhor presidente da República que o Nordeste teve. Agora, prefeito, às vezes vontade não basta. E os recursos que sempre vêm para o Nordeste, mas vêm de uma forma pulverizada, que nunca terminam em obras eficientes. Onde é que o senhor vai buscar esses recursos? Os recursos, Carla, existem. Os recursos, o que acontece nesse Brasil, infelizmente, é que esses recursos não são pulverizados. Na realidade, eles são distribuídos de uma maneira sem custo-benefício. Você veja, no Brasil, nós somos campeões de obras pela metade. Você pega uma ferrovia Norte-Sul pela metade. Você pega uma ferrovia do centro para o sul pela metade. Você pega a ferrovia do Aço pela metade. Você pega um projeto nuclear que eu não faria, mas já foram gastos bilhões de dólares lá, está pela metade. Então, o Brasil pulverizou seus recursos em obras que não têm nenhuma relação de retorno econômico, nenhuma relação custo-benefício. Recursos existem. Se tiver vontade política e mandar o recurso carimbado para aqui para o Nordeste, o recurso vem e será investido. Eu dou um exemplo para você antigo, Agrelo. Se você for ao Ceará e você visitar, por exemplo, o açude do Oroz, feito por Juscelino, há mais de 30 anos, você verifica que você tem uma baía da Guanabara, água à vontade, mas você vê água contemplativa, porque o governo não financiou nenhum equipamento de irrigação às margens do açude. Então, é isto que precisa, é vontade política e fazer os investimentos carimbados e por inteiro. Rapidamente, é aí que entra o gerente, que o senhor tanto fala? É aí que entra o gerente. Eu não sei se o Brasil precisa de um presidente e o Brasil precisa de um gerente. Prefeito, o senhor, quando na sua estadia aqui em Natal, o senhor andou dizendo que o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, vai ser o grande derrotado das próximas eleições, quando as pesquisas de opinião feitas até agora indicam ele como vitorioso. O senhor vai explicar melhor essa sua opinião depois do intervalo, daqui a 1 minuto. Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, será o grande derrotado nas próximas eleições presidenciais. Quem pensa assim, não sou eu não, é o prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que deu uma entrevista à imprensa local dizendo isso, quando as pesquisas de opinião feitas até agora indicam o Lula como um grande vencedor. Prefeito, por que o senhor acha que vai haver uma reviravolta nessa história? Existem 2 tipos de pesquisa, Carla. A pesquisa quantitativa, que dá exatamente o percentual, e a pesquisa qualitativa, que indica o figurino, as características da pessoa que o eleitor quer para ser o seu presidente. Na pesquisa quantitativa, 1 ano e tanto antes da eleição, evidentemente dá-se um número que não é bem uma intenção de voto, é uma lembrança. Basta verificar que nas eleições anteriores, quem estava em primeiro lugar nas pesquisas até quase 4 meses antes da eleição, foi quem depois tirou 3º lugar nas eleições. Então, essas coisas mudam no correr da campanha. Mas na pesquisa qualitativa, não na pesquisa quantitativa, recentemente a Datafolha em São Paulo fez uma pesquisa para saber o perfil que a população gostaria do seu presidente. E deu 72% da população dizendo que quer um presidente com experiência administrativa e com experiência política. E essas são exatamente as características que o Lula não tem. Porque se o Lula tivesse assim um pouco de censura interna, autocensura, ele nunca teve nenhum posto executivo, nunca exerceu nenhum cargo. Há 15 anos ele simplesmente não trabalha. Então ele poderia ser primeiro prefeito de São Bernardo. Sendo por 4 anos prefeito de São Bernardo, ele poderia ser candidato a governador do estado de São Paulo. Se for 4 anos candidato a governador do estado de São Paulo,
ele poderia ser candidato a presidente da República. Ele está na condição daquele indivíduo que entrou ontem na igreja e que já quer ser papa, sem ser cônigo, sem ser monsenhor, sem ser bispo, sem ser arcebispo, nem cardeal. Então, o povo brasileiro está sofrendo há 10 ou 12 anos por governos federais absolutamente incompetentes, pessoas que caem de paraquedas na presidência da República e que estão, na realidade, dizimando o otimismo do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro não vai querer ser cobaia na mão de pessoas inexperientes e incompetentes. E é por isso que eu acredito que ele não será presidente. Como é que o senhor examina a crise nacional? É uma crise que vem de longa data e não tem nenhum horizonte da frente de solução. Como é que o senhor examina esse assunto? Agrelo, eu examino da seguinte maneira. O país é uma grande empresa. Se você pega, em termos menores, esta televisão, se não tiver que alguém que administre com eficiência, a receita vai ser menor que a despesa, ou seja, a despesa vai ser maior que a receita. Então, num dado momento, você tem que hastear a bandeira branca. O país é exatamente isso. O país hoje está desperdiçando os seus recursos. Veja, por exemplo, na sexta-feira, uma declaração infeliz, muito infeliz, do ministro da Fazenda, o senador Fernando Henrique Cardoso, numa falta de discrição, ele disse que ia unificar o câmbio. Na hora, como há uma diferença de 10% mais ou menos entre o câmbio paralelo e o câmbio oficial, na hora, recursos que tinham vindo para o Brasil, oficiais, registrados do Banco Central, saíram. Foi 1 bilhão, estou falando com um B, 1 bilhão e 600 milhões de dólares num dia. Então veja, este país está sofrendo, porque, sem dúvida, os presidentes da República que aí estiveram, vamos ser muito francos, nesses últimos 10 ou 12 anos, não exerceram com competência o seu mandato. Em segundo lugar, o ministro da Fazenda, que eu tenho por ele o maior apreço, o Fernando Henrique Cardoso, mas é o 4º ministro da Fazenda em 10 meses, depois de Gustavo Kraus, Paulo Haddad, Eliseu Rezende. Tivemos 3 presidentes do Banco Central, 3 ministros do Planejamento. Então, é isto que não pode. O Brasil está exatamente nesta posição porque o governo pensa que o povo tem que ser cobaia de experiência de laboratório. Coloquem homens competentes na presidência e nos ministérios e você vai ver nos próximos 5 anos esta nação dar a maior arrancada para o progresso. O Brasil tem jeito. O que precisa é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Mas não entra aí a crise política no entremeio, não, Uelo? Entra sim, Agrelo, você tem razão, mas a crise política eu ponho como consequência, não é a causa. É o velho ditado, na casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, quando a parte econômica vai mal, quando há insatisfação popular, quando existe uma inflação desmesurada, quando existe falta de confiança no país, então começa a crise política, porque os políticos querem se afastar do governo. Agora, você sabe muito bem, quando tem um bom governo, Esse é o caso do PMDB agora? Só acredita nisso? Eu acredito plenamente. Aliás, foi o governador de São Paulo, Fleury, que disse que temos que nos afastar desse governo impopular. Foi o governador do Pará que disse isso também lá em São Paulo. Então, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, em português muito claro. Eles comeram e chuparam a laranja e depois querem jogar o bagaço na lata do lixo. Eu acho que não. Quem é governo, quem é oposição é oposição. Nós do PPR, que estamos instalando aqui nesse estado, fizemos a instalação ontem, festivamente, na presidência, o deputado federal Fernando Freire, nós somos absolutamente independentes. Aquilo que for bom, a gente vota a favor. E aquilo que for ruim, votamos contra. Como votamos contra o imposto do cheque, o IPMF. Como São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, foi a primeira que fez eles engolirem uma liminar de mandato de segurança para a gente não pagar esse imposto perverso. Então, esta que tem que ser a posição, eu acho que hoje, dos políticos. Quem está no governo, quem fica com o governo. Quem não está com o governo, quem não quer entrar. Prefeito, com relação ao PPR, vai haver orientação no sentido que os diretórios regionais, aliás, em cada estado, seja lançado um candidato próprio? Nós temos que ter em todos os estados, ou pelo partido, ou em coligação com o partido, candidato a governador, 2 candidatos ao Senado
e chapa completa de federal e estadual. Esta orientação, ou seja, ou candidato próprio, sendo membro do partido, ou candidato do partido em coligação com outro partido. Governador, o senhor passou aqui por todo o tempo uma mensagem otimista de que o Brasil tem jeito. Rapidamente, tem jeito? Tem jeito, Agnello. Tem jeito, tem jeito. Não tem país que tem mais jeito que o Brasil. Vejam meus amigos potiguares, meus amigos do Rio Grande do Norte. Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Somos a maior nação do mundo do hemisfério sul. Temos 150 milhões de habitantes, gente boa. Temos bons empresários, boas universidades, bons hospitais, boas escolas. Nós temos recursos minerais em abundância como ninguém tem. Aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Norte do país, no Sul, em todo lugar tem recursos minerais abundantes como não existe em nenhum país do mundo. Com gente boa, com bons empresários, com recursos naturais, com boa agricultura, o que falta para o Brasil? O gerente. Falta o gerente. Ok. Muito obrigado, doutor Paulo. Meus amigos, muito bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia para você. Bom dia, Rio Grande do Norte. Oferecimento Vale Transporte. Bom para quem trabalha, melhor para quem produz.